Graça e paz, povo de Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando seu dia, sua vida, sua casa, sua família. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre a unidade do corpo de Cristo, que está lá no livro de Efésios. Vamos estudar hoje então Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Amém? Amém. Então, vamos tocar um louvor. Verás a glória de Deus. 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 Deus, Deus, para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai. Seu Pai, Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Consagramos esse momento a Ti, Senhor, de estudo, de ensino, de oração, de palavra, Pai, para Te adorar, para Te bendizer e exaltar o Teu nome. Ó Deus, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, Senhor, compreendermos o que o Senhor quer falar neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então vamos lá no livro de Efésios, Efésios 11 ao 16. Diz assim, esse capítulo fala da unidade do corpo de Cristo, tá? Vamos falar então da unidade do corpo de Cristo, da união do corpo de Cristo. Amém? Nós na igreja, como deve ser, né? Um aperfeiçoamento, o serviço, a união do corpo. Então, lá no versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Amém. Então, amados, hoje nós vamos falar de unidade, falando de união, né, do corpo de Cristo. Paulo vem falando aqui no texto que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. E quem são os santos? Os santos somos nós, todo cristão que está congregando numa igreja, que está na família de Cristo, né? Então ele tem um objetivo de preparar, de aperfeiçoar, e Deus quer aperfeiçoar você e a mim, especialmente na área espiritual, né? Para nós cumprirmos o propósito, para nós termos uma função no reino de Deus, uma função na obra, né? No ministério. Então, e esse aperfeiçoamento, né? Essa designação que Paulo está falando para apóstolo, profeta, evangelista, isso tudo é para que o corpo de Cristo seja edificado. E o que é edificar? Seja construído, né? Então, para que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E para que o corpo chegue a uma maturidade, né? Então, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o propósito é que nós não sejamos mais crianças, né? Porque a criança, ela fala sem nenhum cuidado, ela faz coisas que talvez sejam arriscadas para ela. Então, Paulo está falando aqui de uma maturidade, né? Para que o corpo não seja mais como uma criança, mas que sim alcance a maturidade, né? E que nós, na nossa maturidade, nós não sejamos levados de um lado para o outro pelas ondas, né? E nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Ensinamentos errados, né? Ensinamentos que não estão de acordo com a palavra. E ele também vai dizer pela astúcia e esperteza de homens que induzem aos erros. Tem isso dentro das igrejas? Tem, né? Pessoas que estão ensinando ventos de doutrina, ensinando coisas que não estão na palavra, coisas que não são certas, coisas que muitas vezes nos leva a um caminho de erro, né? Aquilo que está fora da palavra, aquilo que o homem age, né? Para desviar as ovelhas do caminho que é Jesus. Então, né? O corpo de Cristo precisa ser edificado, né? De maneira que não haja no meio de nós pessoas que, né? Venham destruir essa unidade dentro do corpo de Cristo, né? Não venha induzir outras ao erro. Então, a união é importante, a unidade é importante, né? E Paulo vai dizendo, antes, seguindo a verdade em amor. Então, aqui Paulo está falando do ensinamento da palavra, né? A palavra da verdade sendo ensinada em amor, né? Para que todos venham crescer em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, o corpo de Cristo, ele precisa estar, né? Cada um dentro do corpo de Cristo, compreendendo qual é a sua função, né? Para que Deus o chamou? Chamou para fazer o quê? Qual é o propósito de eu estar servindo no corpo de Cristo? Se cada um sabe a sua função, cada um vai fazer a sua função, nós vamos nos edificar entre nós em verdade e em amor, ou seja, no ensino da palavra, vamos caminhar por um único Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e Jesus Cristo vai ser o centro, né? Então nós vamos ter um convívio bom, um convívio agradável, à medida que cada um vai compreendendo a sua função no corpo. Na medida que cada um compreende a sua função, o corpo vai trabalhando, né, para se edificar e para que todos cresçam juntos, né? Trabalhando nessa, é como se fosse uma engrenagem, não pode faltar nada nessa engrenagem para que ela funcione. Tudo tem que funcionar junto, em conjunto. Amém? Então, Paulo está falando ali, ó, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, em Cristo. Todos nós no corpo de Cristo formamos uma família e Cristo é a cabeça. Então, tudo está ligado e conectado à cabeça,
né? Para que cresçam em harmonia, para que sejam aperfeiçoados. Amém? Então, dele todo o corpo ajustado. O que é ajustado? Estar em completa harmonia, né? Precisamos estar em harmonia, ou seja, trabalhando juntos para que essa unidade, essa união, para que o corpo permaneça unido e funcionando, né? Então, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, né? Então, cresce, o corpo vai crescendo em união e vai edificando a si mesmo, ou seja, uns vão ajudando aos outros, né, em amor a crescer. Então, uns edificando os outros, né, uns consolando, exortando, tudo isso em conjunto, em amor, em união, em verdade, né? E conectados a Cristo, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada, né? Então, o amor de Deus, ele nos uniu por meio de Cristo. E o corpo de Cristo deve estar unido em função disso, né? Não podemos estar tendo atitudes, né? Ou falando, tendo conversas, assunto, coisas que venham a destruir essa união, essa unidade que a família de Deus tem que ter. Amém? Então, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, é importante no serviço de Deus nós sabermos qual é a nossa função. E Paulo vem falando sobre isso, que uns Deus deu para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista. Quando nós sabemos o propósito que Deus tem por nós, a função que temos no corpo de Cristo, nós vamos e realizamos e procuramos realizar essa função, né, para edificar. Que até mesmo os dons, Deus dá os dons e distribui os dons é de acordo com a função que ele chamou você para ser, né? Aquilo que ele designou você para ser. E para edificação do corpo. Então, nós não trabalhamos no serviço de Cristo de maneira a tratar dos nossos próprios interesses. Não, é o interesse geral, o interesse de todos, o interesse da família, né? Porque nós, congregando em uma igreja, nós formamos uma família. Amém? Então, quem foi chamado para pregar o evangelho, ensinar, né? Precisa ensinar para que o corpo seja edificado na verdade, né? Ensinar em amor, né? E aí a importância de nós também estudarmos os frutos do Espírito, né? Para que o Espírito da verdade, os dons, tudo que precisa fluir por meio do Espírito Santo fluir, que é um só Espírito, um só corpo e uma só verdade. Então, essa é a harmonia, esse é o ajustado. Tudo tem que ter uma harmonia e estar ajustado. Quando tem alguém ali do corpo de Cristo desalinhado, desajustado e que trabalha para que a unidade do corpo de Cristo venha ter uma desarmonia, uma desunião, isso fica tudo desajustado, entendeu? O que estava em harmonia já não está mais. E por isso que às vezes a gente sente que tem alguma coisa errada, a gente sente peso, a gente sente um ambiente desconfortável, não é bom, né? É porque tem algo desajustado, né? Alguém está trabalhando num sentido contrário, porque no corpo de Cristo todos têm que estar focados no mesmo objetivo, né? Que é a unidade, ou seja, focado na missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é nós nos enchermos do Espírito Santo, nós aprendermos a palavra da verdade e nós pregarmos para nossa família, para os amigos, até mesmo para aquelas pessoas que nós não conhecemos. Nós levarmos o amor, a graça de Deus, né? A palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem e trazermos eles para a nossa família, fazerem parte da família da fé. Mas às vezes o corpo de Cristo, algumas pessoas, né? Todos nós, às vezes temos uma visão errada, um posicionamento que não está de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos cuidar do corpo, cuidar de todos, né? Para que todos estejam bem, para que não venha ter ventos de doutrinas, para que não venha alguém estar ensinando algo que não está na palavra de Deus, né? Então, a igreja precisa aprender a identificar os espíritos, né? Ter um discernimento de espírito, porque às vezes alguém está sendo influenciado, né, por algum
por alguma brecha que deu, por alguma legalidade que deu. Então, cuidar do corpo é função de todos nós. Cuidar para manter a união do corpo, a unidade do corpo de Cristo, né? Então, para nós estarmos cuidando dessa unidade, é imprescindível que nós conheçamos a palavra de Deus, que o ensino da palavra seja feito. É imprescindível que você exerça a função que Deus colocou você para você exercer, né? É como Paulo diz, uns é para apóstolo, outros é para evangelista. Então nós precisamos conhecer qual é a nossa função no corpo. Amém? Amém. E cuidarmos muito uns dos outros, né? Porque nós temos uma experiência, se o outro está passando por um problema que nós já passamos, que nós venhamos a ajudar, né? Que nós venhamos a orar, a consolar, a nos alegrarmos também com as vitórias, nos alegrarmos com as conquistas, né? Sempre em oração, ouvindo a palavra, nos edificando uns aos outros, né? Para que nós estejamos andando, caminhando em harmonia. Amém? Amém. Então, precisamos saber, né? Da palavra de Deus, assim, né? Aqui Paulo está falando da medida em que cada parte realiza a sua função. Então, é importante saber a função, é importante saber qual é o propósito, para que Deus te chamou, você estar compreendendo sua função no corpo, né? Se você está no serviço, né? Todos ali são importantes, todos têm a sua importância diante de Deus, desde o menor ao maior, e somos todos iguais, e todos temos uma missão, né, dada por Deus, que é a igreja precisa saber qual é a sua missão, precisa saber que Deus nos chamou para que nós venhamos a chamar outros para fazer parte da nossa família, para que nós venhamos a trazer outras pessoas que conheçam a Deus, que conheçam a Cristo, né? Então, para o desenvolvimento do serviço na igreja, nós precisamos saber a nossa função, para nós não estarmos olhando, né, para outras coisas, para a função do outro, desejar a função do outro, a questão da cobiça, a questão da inveja, aqueles que estão sabendo das suas funções, sabendo das suas responsabilidades no corpo de Cristo, que eles foquem nisso, né? Foquem em andar em verdade, em amor, a edificarem uns aos outros, a ajudarem uns aos outros, a se consolarem, né? Porque é melhor que dois andem juntos, né? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar, né? Então, essa convivência precisa ser boa, agradável, né? Porque Salmo 133, 1 vai dizer como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, a união ela vai trazer um ambiente bom, um ambiente agradável, uma convivência agradável. Nós não vamos nos sentir desconfortáveis, talvez por algum momento, né, aconteça da gente se desviar, sair do foco, sair do propósito, mas a gente precisa estar em oração, né, buscando um alinhamento, né, buscando uma harmonia entre todos, amém? Amém. Então, o principal de tudo hoje é que a gente cuide, né, que nós venhamos a vigiar, para nós não fazermos nada que desalinhe o corpo de Cristo, né, que nós venhamos a buscar essa unidade, não buscar interesses particulares ou andar sozinho, buscar estar todos unidos e sendo edificados pela palavra de Deus, sendo edificados no conjunto, né, para crescer, todos crescerem. Essa é a vontade de Deus, que todos conheçam o seu propósito, seu chamado, todos conheçam a sua função e cada um que está no corpo de Cristo tem uma função, né? Tem uma função e essa função, tudo isso, todos são importantes para Deus. Amém? Amém. Que nós possamos compreender isso, né? Então vamos lá ler o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome, e ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos orar, pedir a Deus que Deus nos ajuste, que Deus nos alinhe, né, ao propósito, aos planos dele, que nós possamos estar conectados a Cristo, deixando Cristo ser o centro, né, buscando um alinhamento aí com Deus, buscando ter uma convivência agradável, boa com os nossos irmãos, né, porque é bom nós convivermos em paz uns com os outros, estarmos unidos por um único objetivo, né, com um único foco, deixando Jesus Cristo ser o centro, deixando Jesus Cristo ser o cabeça da igreja. Estarmos unidos em amor, em verdade, funcionando como Deus quer que nós funcionemos, né? Deixando Ele nos aperfeiçoar a todo momento, para que nós não venhamos a andar desalinhado com o propósito que Deus tem com a sua igreja. Deus, Ele não une só pessoas, Ele também une propósitos. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós venhamos, Pai, dentro da igreja, dentro da nossa congregação, Pai, convivemos em família, convivemos em união, convivemos de forma agradável, Senhor. Que a Tua palavra diz que nós precisamos estar alinhados, ajustados, unidos, Senhor, para que todos possam crescer, para que todos possam ser edificados e houver um crescimento que é um crescimento em que todos avançam, todos crescem, todos aprendem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensina, Senhor, por meio da Tua palavra, a andarmos em unidade, a sermos um povo unido, num só objetivo, Senhor, que é buscar almas para Cristo, trazer as pessoas para o centro da vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, Pai, a não entrarem em ventos de doutrina, a não se guiarem por ensinamentos errados, ensinamentos que são ensinamentos do homem, ou ensinamentos que são ensinamentos de demônios, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma em Tuas mãos a Tua igreja, vem alinhando, vem trazendo mais unidade, trazendo mais união. Eu sei que para sermos unidos requer um esforço da nossa parte, Pai. Mas essa união, essa unidade vai trazer benefício para todos nós que fazemos parte desse corpo. Todos nós sairemos, Senhor, todos nós cresceremos, todos nós teremos um ambiente agradável e maravilhoso, porque significa que ali Jesus é o centro. E isso é primordial para a comunhão entre os irmãos, Pai. Que Jesus Cristo seja o centro, que Jesus Cristo venha nos abençoar, abrir o nosso entendimento, Pai, para nós compreendermos o quão é bom estar unidos, o quanto nós precisamos estar unidos para sermos edificados, para sermos ajudados, consolados, exortados, para ajudarmos cada um a vencer os seus lutas, dificuldades, obstáculos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Todos são importantes, todos nós temos uma função importante no Reino. Para Deus todos são importantes. Que Deus possa vir derramando sobre nossas vidas conhecimento da Sua palavra, entendimento da Sua palavra, para que nós não venhamos a nos levar por pessoas que vêm com más intenções, querendo destruir a unidade do corpo de Cristo. Que nós não tenhamos isso no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o espírito de engano, eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos estar em paz, estar unidos. É bom e é agradável quando todos os irmãos convivem em união. Que nós possamos estar caminhando com um único objetivo, em nome de Jesus, que é falar do amor de Jesus Cristo e trazer para a nossa família a
aqueles que estão no mundo, aqueles que estão perdidos, as almas para Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada vida, que eles possam crescer, ser edificados, renovados, abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, que nós possamos estar buscando ouvir a voz de Deus, né? Aprender mais da palavra de Deus, caminhar em verdade, né? Deixar os frutos do Espírito Santo fluir em nossas vidas e caminharmos em um só Espírito, né? Caminharmos ajustados, alinhados, unidos em prol da missão que Cristo colocou sobre a igreja, né? Que é trazer almas para Jesus, que é ter uma nova vida em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja o centro das nossas vidas, o centro, amém? É Jesus, o cabeça é Jesus. Nós devemos estar como igreja conectados a Ele, amém? Amém. Então, amamos muito vocês em Cristo Jesus e até a próxima.